Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bom, iniciando, já passando para o pastor Lipão aqui, qual que é o pano de fundo, o contexto em que essa porção está inserida, pastor? Vamos lá, é importante compreender o contexto desse texto. Por quê? Paulo está escrevendo, obviamente, aos romanos, igreja tal que ele não havia plantado e nem visitado a essa altura do campeonato. Ele pretendia pregar onde hoje é a Espanha, e para isso ele passaria pela Roma, e passando por Roma, então, ele pretendia ter o apoio tanto afetivo quanto financeiro da igreja em Roma, para que ele pudesse, nessa empreitada missionária, ir até a Espanha. Então, ele escreve a carta aos romanos na intenção de, organizadamente, apresentar para a igreja em Roma qual é a mensagem que ele prega, para que os romanos pudessem ter segurança de que não era Saulo, era Paulo, entende? Porque uma coisa que algumas pessoas ignoram é que Paulo teve muita resistência da igreja cristã no primeiro século, por conta de que ele teve um passado de perseguidor da igreja, matador de crente. Passadinho tenebroso, Paulo, hein? E diante desse cenário, ele tinha esse desafio de tirar as objeções que as pessoas tinham a respeito dele, tanto em Jerusalém quanto também nas periferias da igreja que se esparramou logo após a ascensão de Cristo. Então Paulo escreve aos romanos nessa intenção de amaciar eles a respeito de que ele era uma boa pessoa, um bom apóstolo, um bom pregador e assim por diante. E por isso que Romanos é tão fascinante. Martinho Lutero, ele fala que a carta aos romanos, junto com a carta aos gálatas, foi a responsável, por exemplo, pela salvação dele e pela reforma protestante. João Calvino diz que Romanos é a sua carta predileta. E quando a gente visita os pais da igreja, os reformadores, a gente percebe que a maioria absoluta tem um carinho absurdo por Romanos. E eu sou um dos que tem um carinho gigantesco por Romanos. Por quê? Porque Romanos é a doutrina da salvação explicada de forma crescente, progressiva e inteligível. Então Paulo começa em Romanos capítulo 1 falando a respeito de um Deus que está irado porque a sua criação se voltou contra o Criador. E Paulo demonstra que esse Deus que está irado entregou à humanidade a sua própria concupiscência, pecado, seus próprios desejos imorais. Deixando evidente que o pecado ele não é um ato de liberdade. O pecado é um ato de juízo de Deus. Deus permite que nós pequemos para que nós sejamos julgados por conta do nosso pecado e soframos as consequências do nosso pecado. Então a ira de Deus, como diz Paulo em Romanos 1, é manifesta dos céus contra toda impiedade, contra toda a criação que se voltou contra o seu Criador.